Olá, boa noite a todos. Mais um domingo que estamos aqui, reunidos, transmitindo a palavra de Deus para você que está em casa, você que não pode ainda estar conosco no nosso culto público. Já estamos algumas semanas nos reunindo, após meses sem poder se reunir por conta de toda a pandemia da Covid-19, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E durante esse tempo nós temos meditado na carta de Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito. E nesse domingo, a gente já passa da metade, já entramos aí na reta final desse texto. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada a Tito, que estava na ilha de Creta, exercendo uma importante função, liderando aquela igreja que o apóstolo Paulo havia plantado. O evangelho chegou ali em Creta, uma igreja foi plantada e agora Paulo delega a Tito, um pastor treinado, discipulado por ele, alguém já experimentado no ministério, que já esteve ao lado de Paulo em outras ocasiões, agora recebe a missão de concluir, de colocar em ordem algumas coisas que ainda faltavam naquela igreja que foi plantada ali na ilha de Creta. A ilha de Creta possuía algumas cidades, o evangelho estava presente, mas essa ilha também tinha uma característica, a sociedade dessa ilha tinha uma característica muito específica. As pessoas daquela ilha eram denominadas pessoas perversas, pessoas de uma personalidade com práticas complicadas, pessoas que eram conhecidas pela sua impiedade. Mas a vida em missão, a vida dos discípulos de Jesus em missão ali naquela cidade estava transformando a vida de muitas pessoas através da igreja de Cristo que estava plantada lá. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse evangelho em ação. A forma como o evangelho mudou corações e mentes e como ele pode mudar corações e mentes, trazendo a única mudança verdadeira que pode acontecer na vida do homem, que é o novo nascimento. Por isso eu te convido a ler comigo o capítulo 2 de Tito, do versículo 11 ao versículo 15, onde nós vamos ver a graça de Deus em ação naquela igreja, da mesma forma como a graça de Deus atua hoje nas nossas vidas. Vamos ler o texto? Tito 2, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Todos os problemas são frutos do pecado. Se a sociedade ali em Creta era uma sociedade impiedosa, eles só eram assim por conta do pecado. A gente precisa ter essa compreensão de que o mal existe porque nós, seres humanos, somos pecadores. Porque um dia nós decidimos viver afastados do nosso Criador lá desde o princípio. Essa consciência nós precisamos ter essa consciência, porque, de fato, nós temos a tendência de projetar os problemas nas circunstâncias, o problema no outro, e nunca enxergar o problema em nosso próprio coração. Temos a tendência de ver problema em tudo à nossa volta, mas temos dificuldade de reconhecer o problema dentro de nós. Sendo o pecado a raiz de todo mal, e o ser humano sendo incapaz de acabar, de anular o pecado no seu coração, através das suas próprias forças, somente o evangelho consegue suprir as expectativas reais de mudança do ser humano. Só o evangelho pode transformar verdadeiramente corações e mentes, a fim de nos tornarmos novas criaturas. Por isso, existe uma implicação prática na graça de Deus. Deus, ele nos salva por causa do seu amor, não por causa do nosso mérito.
E essa graça que nos salva traz uma implicação prática na vida de todo cristão. Por isso eu gostaria de começar observando o último versículo que nós lemos, o versículo 15, aqui do capítulo 2, onde Paulo fala que essas palavras que nós lemos é aquilo que Tito deveria ensinar aquelas pessoas ali em Creta, é o que ele deveria exortar, e exortar significa encorajar, animar, e que ele deveria também repreender, que é corrigir. Em alguns textos nós vamos ver a palavra admoestar. Então, essa palavra é a palavra, aquilo que Paulo explica para Tito, é o que Tito deveria usar para o ensino, para o encorajamento e para a correção da igreja, a fim de promover uma transformação, um crescimento, um amadurecimento na fé de todas aquelas pessoas que estavam se encontrando com Cristo através da igreja ali em Creta. Paulo fala a respeito do ponto de partida. Paulo está falando do ponto de partida para aquilo que nós chamamos de discipulado. No versículo 11, a gente vê Paulo falando, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. De que Paulo está falando aqui? Paulo ele não está falando de um universalismo na salvação, onde a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, mas sim que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa, desconstruindo o pensamento de que havia um povo específico, que somente o povo de Israel, a graça de Deus era algo manifesto apenas a esse povo, a uma nacionalidade, mas que a graça de Deus, ao contrário disso, a graça de Deus se manifestou a pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes épocas, independente de classe social, de etnia, a graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de gente. E como a graça de Deus ela se manifestou? Paulo ele usa aqui um termo ele se referindo ao passado. A graça de Deus já se manifestou. E como a graça de Deus se manifestou? A graça de Deus se manifestou na obra redentora de Cristo Jesus, através do nascimento virginal de Cristo, de forma milagrosa, através da sua morte substitutiva e expiatória pelos nossos pecados, através da sua vida perfeita, após seu nascimento, uma vida completamente perfeita, sem pecado, sua morte substitutiva, uma morte que era destinada a pecadores, a culpados, ele, como inocente, morre em nosso lugar, e, acima de tudo isso, através da sua ressurreição. Então, essa é a manifestação da graça de Deus. Deus vindo em direção ao homem, que era incapaz de ir em direção a ele. Jesus pagando a pena que era reservada para mim e para você, para que nós fôssemos livres. Deus amando a humanidade, enquanto a humanidade estava de costas para ele, enquanto ainda éramos seus inimigos. Então, dessa forma, a graça de Deus ela foi manifesta, como Paulo fala aqui no versículo 11. Esse é o poder da cruz. Cristo se tornando maldição, levando toda a culpa e nos dando a esperança real de vida eterna. Logo, o ponto de partida do discipulado cristão, do crescimento cristão, é o próprio Evangelho. Reconhecer o nosso fracasso, a nossa falência e os méritos de Cristo na nossa salvação, diante da nossa incapacidade de nós sermos os nossos próprios salvadores. Só que a mensagem do Evangelho, como Paulo fala, essa graça que foi manifesta na cruz, na vida, morte e ressurreição de Cristo, é uma graça que ela é dinâmica. É uma graça que ela não tem um resultado somente no futuro, na eternidade. Mas como o próprio apóstolo Paulo fala, ela continua atuando nas nossas vidas, ela atua nas nossas vidas também nessa era presente. Essa graça,
que todos nós precisamos, que se estende a todo tipo de ser humano. É uma graça poderosa que se estende a todo tipo de ser humano, a ponto de que não há ninguém tão ruim, a ponto da graça de Deus não ser capaz de salvar essa pessoa, de tornar essa pessoa justa. Da mesma forma, não há ninguém tão bom, nem nunca existiu ninguém tão bom, a não ser Jesus Cristo, que não fosse necessitado dessa mesma graça, que não precisasse dessa mesma graça. Todos pecaram em Adão, mas somente aqueles que estão em Cristo ressuscitarão com ele. O que Paulo está falando é que essa mesma graça que salva, ela também regenera. Quando ele diz que a graça, ela nos ensina a rejeitarmos as paixões mundanas. O que Paulo está falando aqui é que a graça de Deus, ela nos joga de joelhos. E quando nós não caímos de joelhos em adoração ao Senhor, nós nos ajoelhamos a outros pequenos deuses. Não adorar a Deus vai te levar a adorar alguma outra coisa. Somos naturalmente religiosos. Faz parte da programação natural do ser humano adorar alguma coisa. No início da carta a Tito, lá no capítulo 1, algumas semanas atrás, nos primeiros versículos, nós vimos que Deus é quem nos dá fé. Da mesma forma que é Deus quem nos dá fé, é esse Deus que nos regenera. Porque essa mesma graça que dá a nós a fé é a graça que nos dá um novo nascimento, a nova vida. Nenhum de nós possui habilidades naturais para crer, nem mesmo para mudar de verdade. Talvez você já tenha se perguntado por que aqui na Igreja do Redentor se prega o Evangelho domingo após domingo. Se fala da bondade de Deus expressa na criação, do nascimento de Jesus, da sua morte, da sua vida perfeita, da sua morte e da sua ressurreição. Pregamos o Evangelho porque cremos piamente que somente o Evangelho é capaz de trazer transformação verdadeira à sua vida. Que o Evangelho, assim como Paulo começa no versículo 11 falando, o Evangelho é o ponto de partida. Se não tiver o Evangelho, não há esse ponto de partida verdadeiro. Se não tiver o Evangelho, você vai se esforçar, você vai tentar mudar, mas você vai cansar e você vai perceber que você vai falhar. Isso vai te levar à exaustão e você vai perceber que você não tem habilidade suficiente para se transformar a partir do seu próprio esforço. Por isso, Paulo, ele vai dizer que enquanto aguardamos a nossa esperança da manifestação gloriosa de Cristo, que é a sua segunda vinda, a graça de Deus se manifesta nessa era presente. Aqui era presente, Paulo está se referindo. Esse período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, a sua segunda vinda. Que na segunda vinda, a glória de Deus será manifesta a ponto de que nós seremos livres completamente, não só do domínio do pecado, mas da presença do pecado. Seremos glorificados e viveremos eternamente com Ele. Enquanto isso não acontece, a graça de Deus, ela continua atuando em nós. A salvação, ela é dinâmica. Então, Paulo ele está falando aqui da aplicação da salvação enquanto não vivemos na plenitude aquilo que nos move. Ainda não vivemos na plenitude a vida eterna que Cristo nos deu. Essa liberdade aponta para as pessoas que entendem que a graça de Deus não significa que podemos viver nesse mundo, nessa era presente, da forma como bem entendermos. Mas que porque somos salvos, porque fomos salvos e viveremos eternamente com Deus, isso gera implicações práticas na minha vida e na sua vida. Gera implicações práticas na vida de homens e mulheres que são habilitados pela graça de Deus a dizerem não para paixões mundanas desse tempo. Porque enquanto ainda não somos livres da presença do pecado, já estamos livres do domínio do pecado.
porque nascemos de novo. Dizer não a essas paixões que Paulo cita significa ter algo que nós vemos como um aspecto do fruto do Espírito, como a palavra de Deus cita, que é o domínio próprio. E Paulo ele cita 3 virtudes aqui: sensatez, justiça e piedade. Quando ele fala de sensatez, ele está falando sobre a forma como eu me relaciono comigo mesmo, a forma como eu me relaciono com o meu corpo, com os desejos da minha carne. Sensatez está ligado diretamente aos pecados individuais que eu cometo. Mas a moral cristã, ela não se resume a questões, a pecados privados. Ele vai falar também sobre justiça, a forma como eu me relaciono com o meu próximo, a forma como eu me relaciono com o outro. Que há implicações individuais na fé cristã, mas há implicações coletivas também, no amor ao próximo, no serviço ao outro, no enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus que todo ser humano carrega, ter compaixão, ter misericórdia, tudo isso faz parte da justiça. Ser alguém caridoso, alguém que procura praticar boas obras ao próximo. E Paulo ele cita uma terceira virtude, que é a piedade, que nós podemos definir como a forma como nós nos relacionamos com Deus. A graça, ela não simplesmente nos salva e nos faz uma promessa de eternidade, mas cria em nós, abre um caminho de relacionamento contínuo com Deus, enquanto nós não podemos o ver face a face. Porque, por vezes, nós podemos conhecer pessoas que não necessariamente não creem na existência de Deus, mas se relacionam com Deus como se ele fosse um ídolo, como se ele fosse alguém que simplesmente fosse resolver os seus problemas ou atender os seus desejos. Não basta abandonar os falsos deuses, os ídolos. Temos que mudar também a forma como nós nos relacionamos com Deus e nos relacionar da maneira correta, para que a gente não se relacione com Deus na forma como se ele fosse um ídolo. Então, abandonar a idolatria não está ligado somente a não adorar outros deuses, mas está ligado também a não se relacionar com o Senhor como se ele fosse um ídolo. Por isso, o Evangelho é sempre o ponto de partida. A forma como eu me relaciono com Deus muda a forma como eu relaciono comigo mesmo e a forma como eu me relaciono com o próximo, a forma como eu me relaciono com o outro. Se eu me relaciono com Deus como se ele fosse um ídolo, isso afeta todas as outras áreas, todas as outras ordens relacionais. A forma como eu me relaciono com Deus vai moldar a forma como eu me relaciono comigo e com o próximo. Como está escrito, entender a graça é entender que Deus se entregou por nós em Jesus Cristo. Entender que Cristo se entregou completamente por nós deve nos jogar de joelhos diante dele, deve nos jogar de joelhos em adoração a ele. Essa certeza do amor de Deus deve conquistar o meu coração, deve conquistar o coração de todo aquele que crê de verdade e me levar a pensar, e nos levar a pensar, por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus por obrigação? Eu sirvo a Deus porque, através do meu esforço, eu vou conseguir conquistar o amor de Deus? De forma alguma. Eu só amo a Deus porque Ele tomou a iniciativa de me amar quando eu ainda era o seu inimigo. Deus não me amou porque eu era amável. Deus me amou porque Ele é amor. Deus não me amou por causa do meu amor por Ele. Deus me amou por causa do seu amor por mim. Logo, eu obedeço a Deus por amor. Por esse amor que me conquistou, vai me levar
a uma vida de obediência a Ele. E uma vida de obediência ao Senhor só vai fazer com que a alegria não pare de aumentar. Enquanto isso, por outro lado, a desobediência vai fazer de mim um escravo da criação. Se eu não obedeço por amor, eu me relaciono com Deus como se Ele fosse um ídolo. Eu sirvo a Ele esperando que, através do meu esforço, Ele me retribua de alguma forma. Os ídolos precisam que você sirva a Ele para que você seja recompensado. Os ídolos precisam que você se sacrifique. O Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, Ele é bem diferente. Porque Ele é o Deus que serve. É o Deus que se sacrifica. É o Deus que Ele é o ofertante. Que através do seu serviço sacrificial, da sua oferta sacrificial, nós fomos atraídos, nós fomos alcançados. E por isso nós já somos abençoados nele. Essa compreensão muda a forma como eu me relaciono comigo, a forma como eu me relaciono com o próximo e também a forma como eu me relaciono com a criação. Porque quando eu me relaciono com Deus de uma forma errada e não me prostro de joelhos em adoração a Ele, eu vou me tornar escravo da criação e vou me ajoelhar a esses pequenos deuses criados. Esses pequenos deuses da criação, sejam outras pessoas, sejam paixões mundanas, sejam coisas que Deus fez, como, por exemplo, a comida. Um excelente exemplo. Para que serve a comida? Para nutrir, óbvio. Mas se fosse somente para nutrir, por que Deus deu sabor à comida? Porque você experimentar uma boa comida é algo prazeroso. Por que Deus criou o sabor e não simplesmente os nutrientes? Deus, Ele deu sabor à comida para que aqueles que o adoram provem, ao comerem, como Ele é bom. Quando eu degusto algo que eu gosto, que Deus criou, isso deve me levar a adorar a Deus, deve me levar em adoração a Deus. Quando eu não entendo isso, quando eu não entendo, quando eu não caio de joelhos em adoração a Deus, ao invés de adorar a Deus por causa da comida, eu adoro a própria comida. Por isso a glutonaria é pecado. O pecado da glutonaria tem como raiz uma adoração deficiente ou até mesmo uma falta de adoração a Deus. Por outro lado, eu posso ir também para um outro extremo. Fazer da comida como algo simplesmente para nutrir o meu corpo. Quando há um culto exagerado ao corpo, eu não estou falando de buscar uma alimentação saudável. Pessoas que possuem restrições, necessidades específicas e precisem valorizar muito mais a qualidade, se é um alimento saudável ou não. Eu não estou falando que não deve haver esse equilíbrio, mas há o outro extremo, de não enxergar como Deus ele nos presenteou, como o sabor é uma forma de Deus nos mostrar para que a gente prove o quanto Ele é bom. Porque eu sou um ídolo, talvez do meu próprio corpo. Eu idolatro o meu próprio corpo, a minha saúde. Eu sou paranoico com isso. E deixo de me render em adoração a Deus, provando o quanto Ele é bom, nos dando coisas boas da criação. Eu me torno um escravo da criação. Eu me torno ou um escravo do meu próprio corpo, ou um escravo da comida. Como podemos crescer, então, nessa graça que nos transforma?
No versículo 14, nós vemos isso, quando o apóstolo Paulo diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Deus criou um povo. Ele não salvou simplesmente indivíduos. Ele fez isso. Ele cria um povo, não é à toa, ele faz isso com um propósito. Esse povo se divide em comunidades, como essa que se reúne aqui, como a Igreja do Redentor. A fé, ela é pessoal, sim, mas ela não é privada. A fé, ela é comunitária. Deus nos deu um ao outro para proteger exatamente isso, a nossa piedade, o nosso relacionamento com Deus, e colocar em prática o nosso relacionamento com o outro. Deus nos fez povo também para nós nos protegermos de nós mesmos, porque nós precisamos ser protegidos de nós mesmos, senão isso vai afetar o meu relacionamento com Deus, vai afetar a minha piedade, porque todos nós temos pontos cegos. E nós precisamos caminhar juntos em comunidade para que irmãos e irmãs piedosas que estão de fora consigam enxergar esses pontos cegos a respeito de nós mesmos que nós não somos capazes de enxergar. Por isso, a vida em comunidade. Por isso, Deus criou um povo para que esse povo seja remido de toda a maldade. A purificação, a pureza verdadeira, embora a gente não consiga alcançar uma perfeição, um nível de perfeição igual a Jesus, mas a purificação que nós vemos aqui se dá através da vida em comunidade, do serviço um ao outro e da dedicação da prática às boas obras. E prática de boas obras está relacionado a obras de caridade, né? Ministérios de misericórdia, ações de misericórdia, mas não é só isso. Mas no amor um ao outro, no serviço um ao outro, na comunidade de fé, nas boas obras que eu pratico na minha vida privada, na forma como eu me relaciono com o meu trabalho, na forma como eu lido com a minha sexualidade. Todo ato de obediência a Deus na esfera pública, privada e comunitária são práticas de boas obras. Deus, ele não requer, como foi pregado na semana passada, apenas uma área da nossa vida, porque Deus, ele se entregou por inteiro por nós, e ele espera que a gente se entregue por inteiro a ele. Não existe uma vida de departamentos, onde algumas são submetidas à autoridade e ao senhorio de Cristo e outras não. Ser cristão é se render completamente ao Senhor, mas a gente só consegue fazer isso se o ponto de partida, a motivação for o Evangelho. Se não for o Evangelho, a mensagem não tem diferença nenhuma para qualquer outra ajuda. Você vai estar buscando no seu potencial, na sua força, tentativas de mudança que simplesmente não vão acontecer. Você pode até tentar, você pode até obter algum êxito por algum momento, mas você vai se cansar e não vai conseguir. Por isso, Deus, ele separa um povo, e por ele ter nos separado e feito de nós povo, é por isso que nós cultuamos a Deus publicamente, nós batizamos publicamente, nós ceiamos publicamente, para que a igreja dê o testemunho público do caráter de Deus. Por isso cultuamos, por isso fazemos o que fazemos, por isso que nós nos reunimos. Por isso, a forma como eu me relaciono com a minha comunidade de fé revela muito sobre a forma como eu me relaciono com Deus. Porque foi Deus quem criou a comunidade. Deus nos escolheu para sermos povo. Por isso que há uma incompatibilidade com o relacionamento através de uma aliança, o relacionamento pactual com uma igreja, com a mentalidade de consumo tão comum nos dias de hoje.
onde eu entendo que eu faço parte de uma comunidade, que eu sirvo uns aos outros, que eu vivo em comunidade, que eu tenho um pacto, que eu presto contas da minha vida, não somente à liderança, mas a cada um dos membros, a qual eu me aliancei, a qual eu me pactuei. E jamais eu posso me relacionar com a igreja da forma como eu me relaciono, talvez, com o supermercado, onde eu tenho o meu supermercado preferido, onde eu faço as minhas compras maiores, mas, ao mesmo tempo, eu frequento outros supermercados de acordo com a minha conveniência, de acordo com a promoção, de acordo com aquilo que aquele supermercado pode me oferecer naquele momento. Onde eu não preciso ter uma fidelidade específica, porque eu me relaciono com aquele estabelecimento baseado naquilo que ele está me oferecendo. A mentalidade de discípulo, a pergunta é sempre: como eu posso servir? Qual é a minha responsabilidade? Quais são os impactos da minha presença, da minha ausência para aqueles irmãos? O quanto eu amo e sou amado por eles, ao invés de pensar o que essa igreja tem para me oferecer, o que eu posso extrair dela, e sim o que eu posso servir ali, como eu posso servir ao Senhor, porque Deus me salvou para que eu seja povo. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que nós precisamos entender a salvação, quem nós éramos sem Cristo e a nossa nova identidade em Cristo. Somente compreendendo a nossa nova identidade em Cristo, teremos a liberdade para vivermos de forma sensata, piedosa e justa. Somente entendendo a salvação, teremos o ponto de partida verdadeiro para mudarmos a forma como nós nos relacionamos conosco, com o próximo, com a criação e com o nosso Deus. Precisamos olhar para a nossa comunidade de fé e viver radicalmente o Evangelho, amando o povo que Deus igualmente amou e colocou ao nosso lado. Nunca se coloque longe dos irmãos. Não tenha atitude de fuga, assim como Adão e Eva, após pecarem, o próprio Caim, após matar o seu irmão, Jonas, ao desobedecer. A fuga é sempre um instrumento, é fruto do pecado. Quando rejeitamos a confrontação, a prestação de contas, rejeitamos a disciplina, que é uma prova do amor de Deus e que se dá através desse povo, dessa comunidade que Deus criou. Fugimos para lugares onde talvez as pessoas não nos conheçam, onde a gente não se sinta obrigado a compartilhar a nossa vida. Enquanto o Evangelho nos chama, nos convida a convidar outros para a nossa vida. Outros para que eu possa prestar contas, para que eu possa amar, para que eu possa servir, para que eu possa andar em transparência e viver como família. Deus nos chamou para sermos um povo. Cristo se entregou para que sejamos um só corpo. Por isso, a mensagem do Evangelho, a fé em ação, a forma como eu me relaciono comigo, com o outro, com a criação e com o próprio Deus, é através da mesma graça que me salvou, é essa graça que me transforma. E ela me transforma através dessa vida, nessa comunidade de Deus, nesse povo particularmente de Deus, para que possamos colocar em prática, através do serviço uns aos outros, essas boas obras que Deus designou, que o Senhor designou para que a gente faça. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua bondade, pelo seu amor e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia a andar, Senhor Deus, de acordo com os teus caminhos, obedecendo, se alegrando, se regozijando no Senhor, por toda a sua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela vida da Igreja do Redentor, pela vida de cada um desses irmãos, e que o Senhor nos equipe, nos ensine a cada dia, Senhor Deus, a vivermos para te agradar, para te adorar, para glorificar o seu nome. Se há pessoas, Senhor Deus, assistindo essa mensagem, que não conhecem a mensagem do Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, e que eles possam ter as suas vidas
salvas e transformadas pelo poder do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Obrigado por você ter acompanhado essa mensagem e na próxima semana estaremos de volta para mais uma mensagem da nossa série Vida em Missão. Que Deus te abençoe.